Sejam bem-vindos. É a primeira vez aqui na Lapa, que nos encontramos na Lapa. É verdade que há uns anos, eu e o Rui estávamos a conversar e a tentar fazer contas. Há uns anos o Rui Ramos esteve connosco na Igreja Batista São Domingos de Benfica, que o Henrique Raposo acabou de referir na conversa, na altura a falar sobre João Calvino. E foi um alegre encontro. E eu quero agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui. O Miguel Pinheiro também, é a primeira vez connosco. Sintam-se bem-vindos. É a primeira vez, para o Rui não será a primeira vez. Miguel, é a primeira vez que está numa igreja evangélica? Então é uma grande responsabilidade que temos. Só o microfone, andará alguns para aí. Foi o Henrique que o deixou. Vou para casa. Bem, exatamente. O Rui esteve nessa outra ocasião e sintam-se à vontade, podem dizer aquilo que sentem. Aliás, esta é uma igreja, seria até pouco interessante se não dissessem aquilo que é verdade, não é? Nós não temos confissão auricular na maneira como a Igreja Católica Romana tem, mas estamos sempre prontos para ouvir confissão de pecados, se acharem que é essa é a oportunidade também. Uma primeira pergunta apenas para darmos início à nossa conversa. Se tivessem de explicar brevemente o que deu origem ao site Observador, como é que explicavam essa história? Bem, a história começou há uns anos atrás, por volta de 2011, quando eu e o António Carrapatoso, portanto, eu sou um dos fundadores e atualmente administrador do Observador, o António Carrapatoso é presidente do Conselho de Administração, e nós os dois em conversa, falando sobre a comunicação social, sobre o panorama de comunicação social, sobre o estado dos jornais, sobre as mudanças tecnológicas que estavam a afetar a imprensa, sobre um certo desânimo que havia na imprensa e também sobre a importância da imprensa para uma democracia, mas também para as nossas vidas, para as vidas de cada um. O jornal tem a ver connosco, e o jornalismo, sobretudo, o jornalismo tem a ver connosco no sentido em que nos ajuda não apenas a saber o que acontece, mas a perceber o que é que está a acontecer, a criar ângulos. E falando sobre tudo isto, ocorreu-nos que seria interessante a vários níveis um projeto na área da comunicação social. Começou com esta conversa. Provavelmente, se fosse só comigo, continuaria a ser uma conversa. O António Carrapatoso não é pessoa de conversas ociosas, não tem o ócio da academia, não é? E, portanto, passou imediatamente ao estudo, a falar com pessoas naquela área, com especialistas, com consultores, ver qual era a viabilidade de se iniciar um projeto, um tipo diferente na comunicação social. Isto é um projeto que, por um lado, aproveitasse as novas tecnologias, por outro lado, evitasse os erros de gestão que nos parecia que estavam a comprometer o jornalismo tal como existia. Em determinado momento, bastante cedo, envolvemos o José Manuel Fernandes, que tinha sido diretor do Público, tinha saído do Público, estava como colunista, mas que também estava a pensar por ele próprio em iniciar qualquer coisa nova. Portanto, a nossa ideia não era, digamos, uma originalidade. Penso que havia muita gente a pensar que era preciso fazer qualquer coisa. Nós fomos aqueles que acabámos por fazer. Repito, muito se deve ao António Carrapatoso, à energia dele, aos meios que ele conseguiu reunir também. E, portanto, a partir de 2011 iniciámos um tempo de estudos, de contactos, de reflexões, que demorou 3 anos até ao lançamento do Observador. Foi sempre um projeto que entendemos como muito profissional, isto é, de uma abordagem muito profissional, muito rigorosa na gestão. Provavelmente o Miguel terá queixas a fazer a esse respeito, mas entendemos-lo dessa maneira. Enfim, e quando chegamos ao fim de 2013, começamos a constituir uma equipa de jornalistas com uma direção, e, portanto, é a partir daí. Portanto, esta, digamos, é a história do Observador, isto é, desta tentativa de criar um jornal
O Tiago falou de site, mas aquilo quer ser um jornal, quer ser, aliás, um jornal que seja o princípio de um grupo de comunicação social que possa trazer para a imprensa portuguesa um elemento de dinamismo, de confiança, de entusiasmo que em 2011 faltava. E falaremos, obviamente, disto durante esta conversa. Eu acho que a esses vários níveis alguma coisa foi conseguida, uma vez que os nossos concorrentes, parece-me a mim, reagiram também ao Observador. Alguns até reagiram vindo buscar pessoas ao Observador, o que é uma homenagem às escolhas que fizemos. E creio que por esse lado o Observador agitou, animou, estimulou a imprensa e por isso cumpriu até já agora um papel. Acho que também fez mais do que isso em si, pelo tipo de trabalho que tem desenvolvido, pela maneira como tem habituado os seus leitores a olhar para as coisas, como provavelmente também levou os jornalistas a entenderem o seu trabalho, mas isso o Miguel, que é o diretor, falará disso. Isto é, como é que também os jornalistas, como é que o trabalho dos jornalistas mudou num jornal que é um jornal digital, nascido no online, 24 horas, que funciona 24 horas e por aí fora. Isto também é um jornalismo completamente diferente daquele ou muito diferente daquele que predominava na imprensa portuguesa. Mas começou com essa conversa, portanto, Tiago, foi há já bastantes anos, há 6 anos, que no verão de 2011, 2 pessoas começaram a falar de um jornal. Foi assim que começou. Como é que acontece o Miguel ir parar a essa aventura também? Bom, aí tenho que agradecer ao desemprego, porque eu tinha estado 9 anos numa revista que era a Sábado, e depois a determinada altura saí mais ou menos na altura em que o Observador estava a ser lançado. Fiz logo uma primeira coisa com eles que foi isto não é tique, é uma mosca. Fiz uma primeira coisa com eles nas eleições europeias que coincidiram com a saída do jornal, e depois, ao fim de algum tempo, sim, que depois acabou por ficar em livre, que era acompanhar os candidatos nos bastidores da campanha, e depois entrei para a Editora de Cultura numa altura em que o jornal estava a tentar, enfim, como o Rui disse, o jornal encara com prudência o crescimento. Não vale a pena fazer uma coisa espetacular e financeiramente insustentável, que seja espetacular durante 3 meses e que depois desapareça. E a determinada altura eles sentiram que se podia começar a fazer mais coisas na área da cultura e convidaram para ir editar essa área. Depois, quando o David Inês saiu para ir para a TSF, convidaram para ficar como diretor executivo do jornal. Portanto, basicamente foi por estar desempregado. O plano inicial do Observador tem sido cumprido ou tem existido surpresas mesmo para as pessoas que trabalham no Observador? Bem, respondendo, obviamente, o Miguel responderá a outra coisa. Já agora também faço uma pequena revelação aqui. Em relação ao Miguel, o Miguel, como ele diz, entrou no Observador depois de sair da Sábado, mas não entrou, ou pelo menos não tentámos que ele entrasse mais cedo no Observador porque estava na Sábado. E foi uma das pessoas que nós tínhamos pensado já para a direção, mas como estava na Sábado era difícil tentá-lo a sair da Sábado. Mas já agora fica aqui essa nota. Nós fizemos um plano antes de começar, tínhamos tudo planeado. Isto é também típico do modo de trabalho do António Carrapatoso. Portanto, fizemos planos para tudo, inclusive para os primeiros anos do jornal, um plano financeiro muito rigoroso, muito cauteloso, mas realista, ambicioso, mas realista. Tínhamos tudo planeado. Obviamente as coisas não correram como nós estávamos à espera, correram muito melhor. E o que estou a dizer, correram muito melhor porque
o impacto da audiência sobre o jornal levou-nos também a sentir uma obrigação de ter de oferecer mais às pessoas. Isto é, quanto mais pessoas faziam do jornal o seu contacto com a atualidade, com o noticiário, com a análise, com a opinião, de uma certa maneira, mais obrigação nós sentíamos de lhe oferecer muito mais. E muito mais em jornalismo, como em quase tudo, não é de graça. Quer dizer, e, portanto, a partir desse momento, tivemos custos que aumentaram acima do que tínhamos previsto. Felizmente também tivemos receitas que também aumentaram acima do que estava previsto. E, portanto, o plano que tínhamos para os primeiros anos, até atingir um equilíbrio financeiro, as previsões que tínhamos feito para cobrir, digamos, esses déficits, embora tivessem de ser reforçadas, a verdade é que os déficits, em relação ao que estava previsto, nunca foram muito diferentes. Estavam a um nível muito superior, isto é, de despesas acima e de receitas também acima. Isto, enfim, a nível digamos, de administração. E depois, o que isto cobre, este problema administrativo, este problema de gestão, que nós fomos resolvendo, o que cobre depois foi o desenvolvimento do próprio jornal. Quer dizer, um desenvolvimento do jornal, repito, feito pelos leitores que nós percebemos que estavam a subir as expectativas em relação ao jornal, já não estavam apenas à espera de uma agregação de notícias, estavam à espera de notícias próprias, não estavam à espera apenas de opinião, estavam também à espera de análise, de perspectivas novas, não estavam à espera apenas de textos escritos, estavam à espera de vídeos, não estavam, quer dizer, de repente nós sentimos isso e, obviamente, também as pessoas que lá trabalhavam também começaram a querer fazer mais coisas, reportagens, sair da redação, tudo isso, quer dizer, há um desenvolvimento do jornal, mas daí eu acho que o Miguel poderá, talvez, de um outro ponto de vista, falar disso. Sim, na parte editorial sentiu-se a mesma coisa. Inicialmente estava-se a fazer um projeto que fosse crescendo lentamente, mas a dada altura as pessoas sentem que têm que dar mais, não é? Nós temos uma redação relativamente pequena, quando comparada com os outros jornais. É uma redação que pode ter que funcionar 24 horas por dia, não é? Nestes dias tem funcionado assim, mas que, obviamente, na realidade, em termos puramente numéricos, não estava preparada para tudo isto. Para vocês terem uma ideia, nós viemos de uma cobertura muito exaustiva e muito violenta das eleições autárquicas, que obrigou a que as pessoas que trabalham na área de política, e não só, não é? Nós depois tivemos reforços nesse período, trabalhassem horas loucas, e quando aquilo acabou, todos eles estavam a pensar em ter uma série de folgas e irem descansar, e depois, logo a seguir, demite-se o Pedro Passos Coelho, Rui Rio anuncia que se vai candidatar e lança a candidatura em Aveiro, depois Pedro Santana Lopes, depois a seguir vem o Orçamento de Estado, nós pensamos, bom, conseguimos gerir isto mais ou menos, cai a acusação a José Sócrates no meio disto tudo, ainda sai o relatório de Pedrógão, quer dizer, a dada altura isto deveria ser impossível, não é? E isto obriga a um esforço físico muito violento, precisamente por causa disto que o Rui disse, que é, nós não sentimos que nos possamos dar ao luxo de dizer, bom, arrumamos a acusação a José Sócrates com 2 ou 3 artigos e está feito, ou arrumamos o Orçamento de Estado com 2 ou 3 artigos e está feito. Não conseguimos, porque as pessoas, e isso é uma das coisas que eu não estava à espera, porque eu vinha de muitos anos de doutrinação, daquelas coisas que diziam que era, as pessoas só querem notícias curtas. Então, no online, querem muito mais curtas. As pessoas querem um título. Foram anos e anos e anos a ouvir isto permanentemente. E depois, quando o Observador surgiu, percebeu-se uma coisa que não devia surpreender ninguém, até pelo próprio nome, que é, os leitores de jornais gostam de ler. Isto surpreendeu a imensa gente.
como é que isto é possível? Eles gostam de ler, os leitores gostam de ler, mas como é que isto é a coisa mais estranha. Mas, de facto, gostam. Aqui, quando surgiu a febre dos tablets, os jornais e as revistas tiveram versões para tablet, que aquilo era... E eu também, mais uma vez, cometi esse pecado na sábado, aquilo era só luzinhas e pequenas coisas a acender e a apagar. E, ao fim de alguns meses, foi-se ver qual era a aplicação de maior sucesso para os tablets, e era a de uma revista americana que é a New Yorker, que era uma aplicação que tinha letras, umas letras a preto, depois um espaço em branco à volta, e era aquilo, não havia mais nada. E eles foram perguntar ao diretor da revista como é que isto explicava, esta coisa tão estranha. E ele disse-lhes isto: bom, é que os nossos leitores gostam de ler, portanto, nós pomos ali as letras, de maneira a que eles consigam ler com o máximo conforto possível, e está feito. E realmente isto, nós notamos isso no Observador. Nós temos artigos que nunca seriam publicados em nenhum jornal impresso do mundo, pela razão simples de que não há espaço, não é? Não há espaço físico, eles não teriam espaço físico para publicar aqueles artigos, são artigos que são quase livros, e depois nós vamos ver e são os artigos mais lidos. As pessoas estão minutos intermináveis, portanto estão mesmo a ler aquilo, não é? E esta noção de que as pessoas querem mais, querem perceber as coisas, não basta dizer-lhes que o déficit vai ser de 1%. Ok? Não, é preciso explicar-lhes porquê, como, a que preço, o que é que isso quer dizer, de que maneira. Não lhes basta dizer que a Coreia do Norte fez mais um ensaio com uma bomba. É preciso explicar o que é que isso quer dizer, não é? Que bomba é essa, que efeitos é que isso pode vir a ter. E isso, obviamente, dá muito mais trabalho do que simplesmente escrever um título a dizer houve mais um ensaio nuclear na Coreia do Norte. Portanto, os jornalistas tiveram que se adaptar muito mais rapidamente do que estavam à espera a esta necessidade de ter coisas mais profundas, mais bem feitas e que ajudassem a perceber o mundo. Portanto, desse ponto de vista, também teve que haver uma aceleração para responder às pessoas. Quando é que foi o momento em que se aperceberam que as pessoas estavam a ler o Observador num modo que ia acima das vossas melhores expectativas? Foi muito cedo. Nós lançámos o Observador em maio de 2014, portanto já fez 3 anos, e por volta de julho, agosto, tínhamos apercebido, por exemplo, de algo que se notou desde o princípio, que era o tempo de leitura médio, quer dizer, um tempo de leitura muito alto. As pessoas estavam a ler mesmo, não estavam apenas a ver, não estavam apenas a passar os olhos, estavam a ler, porque ficavam muito tempo a ver os artigos e, portanto, tínhamos esse tempo alto. Quer dizer, de repente, descobrimos que tínhamos uma relação diferente. Descobrimos que tínhamos uma relação diferente com os leitores, descobrimos que tínhamos uma relação diferente com os nossos clientes, as empresas que fazem publicidade no Observador e que assim ajudam a viabilizar o projeto, que de repente reparámos que valorizavam o Observador, que estavam dispostos, por exemplo, a pagar mais por um anúncio no Observador do que pagavam por um anúncio noutros jornais, o que era um sinal que queriam estar associados àquela marca, porque também tinham estado a ver os tempos médios de leitura, isso é muito importante em termos de publicidade também, e de repente apercebemos que nós tínhamos... Repare, eu agora estou a dizer isto e parece, bem, vocês tinham objetivos muito modestos e eu todos muito humildes. Não, nós tínhamos objetivos bastante ambiciosos, mas fomos surpreendidos pela reação, pela uma adesão, o que é um sinal de que o projeto fazia sentido, é talvez o maior sinal de que o projeto fazia sentido, que havia espaço. Eu estou a dizer isso porque entre 2011 e 2014, durante aqueles 3 anos em que andámos a preparar o Observador, vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas altamente competentes, habilitadas, informadas, que nos disseram: esqueçam, desistam, não dá, ninguém quer saber disso, as pessoas hoje não ligam aos jornais,
O pessoal hoje vai ver umas coisas no Facebook e no Twitter e está informado, nunca está a perder tempo com os jornais. Isso é um disparate. Vão-se desgraçar, não se metam nisso, façam outras coisas, pensem, há tanta coisa para fazer. Olha, quer dizer, agora vão-se estar a gastar tempo com isso, vai ser um desastre. A quantidade de pessoas que nos disseram isso, pessoas que fizeram essas conversas até de amigo para amigo, quer dizer, de amigo para amigo. Eu estava a colaborar, era colunista noutro jornal, e lembro-me quando disse que, enfim, que estava envolvido num projeto e que ia sair, eles, coitados, ficaram ali todos aflitos por minha causa. Mas o que é que vais fazer? Mas que disparate, quer dizer, agora vais desgraçar, isto estava a correr tão bem aqui, mas que infelicidade, mas quem é que te meteu essa coisa na cabeça? Quer dizer, quer dizer, como se eu tivesse anunciado que ia sair de casa ou qualquer coisa assim. Portanto, havia um grande ceticismo, eu acho que era um grande ceticismo que era o principal problema da imprensa em Portugal e até no resto do mundo. Aquele negativismo, aquele jornalismo de lamentação, de isto não dá, as pessoas já não querem saber disto. Quer dizer, que é uma coisa péssima. Quer dizer, o Observador foi também feito para reagir contra isso. Quer dizer, isto é, se aqueles que fazem os jornais a vários níveis, desde aqueles que lá fazem a opinião, aqueles que administram, aqueles que fazem as notícias, aqueles que fazem a análise, se essas pessoas não estão convictas, não estão seguras do valor que tem aquilo que elas estão a fazer, como é que podem esperar que os leitores confiem nelas? Quer dizer, se eu estou convencido que aquilo que faço não tem qualquer valor, não presta, como é que estou à espera que depois seja a pessoa ao lado que diga não, isto tem um grande valor? Quer dizer, não, é preciso ter essa convicção. E foi o Observador, acho que de alguma maneira reagiu contra isso também, e acho que conseguiu, digamos que, dissipar essa nuvem negra. Não resolveu os problemas, nós não resolvemos todos os problemas da imprensa não estão resolvidos, pelo contrário, continuamos todos, e continua a imprensa tradicional, sobretudo aquela que ainda está no papel e se publica diariamente, com imensos problemas, basta ver as tiragens e as vendas e as receitas para perceber esses problemas, mas devo dizer, aquela lamechice que aparecia de vez em quando nos jornais, do miserabilismo, apocalipse, fim do mundo, artigo a título póstumo já, etc. Quer dizer, acho que isso, apesar de tudo, eu já não vejo isso tantas vezes. Quer dizer, as pessoas hoje sabem que vai ser difícil, que vai ser diferente daquilo que faziam. Provavelmente não vai ser como como todos estávamos habituados a que fosse. Vai ser uma relação diferente, vai ser um tipo de trabalho diferente. Estamos todos a descobrir, como disse aqui o Miguel, estamos todos a descobrir coisas. Olha, de repente os leitores leem, gostam de ler. Nós estávamos convencidos que não. Nós estávamos convencidos que eles queriam só ler 3 linhas. Quer dizer, de repente percebemos que querem ler 3 páginas e que não têm problema nenhum em ler 3 páginas. Estamos todos a descobrir coisas. Imagino que também os leitores também estejam a descobrir coisas com o jornal. Isto é, a gostar também de ler determinadas coisas que à partida provavelmente se calhar não leriam. Mas é essa descoberta que finalmente estamos a poder todos fazer. Obviamente há muito trabalho para fazer. Há trabalho para fazer, por exemplo, a nível da viabilização financeira da imprensa. Nós queremos uma imprensa com qualidade, informada, mas queremos também uma imprensa independente. E uma imprensa que não seja financeiramente viável não é independente. Nunca pode verdadeiramente ser independente. E esse é também uma outra esforço que nós, no Observador, ainda estamos a fazer. Daí a prudência do Miguel, daí também alguma frustração que por vezes nós sentimos, gostávamos de fazer mais isto e mais aquilo, mas estamos a fazer de maneira a tentar a manter o nosso horizonte, o equilíbrio e a viabilização financeira, porque queremos ser verdadeiramente independentes e não há verdadeira independência sem esta dependência económica, sem esta independência financeira. Senão, de uma maneira ou de outra, estamos dependentes. E é precisamente isso que nós não gostaríamos de estar. Ou antes, queremos estar dependentes dos nossos leitores, como é óbvio, não queremos estar dependentes de outras fontes de sustentação do jornal. Miguel, é possível ilustrar essa surpresa pelo facto do Observador começar a ser tão lido com algumas histórias, com alguns artigos em particular, sejam eles reportagens ou opinião? Bom, em relação a este ponto do tempo de leitura,
Houve uma vez, nós fizemos uma entrevista com um político, eu estava aqui agora a tentar lembrar-me qual foi, mas não, eu estes dias não tenho dormido muitas horas, não me estou a lembrar. Mas sei que uma jornalista que fez a entrevista mandou-me um SMS a dizer para eu ir ver precisamente o tempo de leitura. Não é? Nós, nos telemóveis, conseguimos ver aquilo, e que estava com o tempo de leitura, eu acho que acima de 15 minutos, assim um disparate. Tempo médio de leitura, quer dizer que havia pessoas que estavam ali há meia hora, e ela estava, e aquilo a subir, e eu disse, Rita, desculpa estar-te a dizer isto, mas eles adormeceram. Quer dizer, a única explicação é as pessoas estavam a ler aquilo, adormeceram, e aquilo ficou no computador e estava a contar. Quer dizer, não dava outra hipótese. Mas, depois, pensando bem, acho que foi exatamente acho que aqui o ponto é exatamente o contrário. E toca um bocadinho nisto que o Rui disse. E que tem a ver com uma coisa que, enfim, vocês dão sempre aqui o desconto, não é? Porque eu trabalho no Observador, tal como o Rui, portanto, obviamente, achamos que somos muito melhores do que os outros e que os outros só fazem asneira e que nós fazemos tudo bem, como é óbvio. Mas aquilo que eu sentia um bocadinho há muitos anos era que se tinha perdido a excitação pelas notícias, o entusiasmo pelas notícias. Na história recente do pós-25 de Abril na imprensa portuguesa, sendo muito pouco rigoroso, eu diria que logo a seguir ao 25 de Abril, o Expresso, e um bocadinho antes do 25 de Abril, ou se calhar até mais antes do 25 de Abril, o Expresso trouxe o entusiasmo por conseguir finalmente ter acesso às coisas e aquele entusiasmo de saber o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer. Depois tivemos o Independente, a dada altura, com aquela excitação das quintas-feiras à noite de saber o que é que eles iam trazer no dia seguinte. Depois, quando a TSF surgiu, trouxe um ritmo enorme às notícias, em que, de repente, estava a acontecer um bloqueio numa ponte e estavam 3 jornalistas, cada um numa mota e outro num helicóptero, e tudo aquilo era entusiasmante, seguir aquilo através da TSF. E depois, a seguir, com a SIC, que trouxe a parte da imagem e, mais uma vez, aquele entusiasmo de ver um mundo novo, quase. Não é? E, claro que depois houve uma série de outros bons projetos, não é? Que surgiram a seguir, o Público, etc. Mas eu sentia um bocadinho, como leitor, que se tinha perdido o entusiasmo. Quer dizer, os jornalistas estavam a escrever as notícias como se estivessem a fazer a lista de compras para o supermercado para o dia seguinte. Tudo aquilo feito de forma mecânica. E aquilo que eu sinto no Observador, trabalhando lá, é o entusiasmo com as notícias. Acontece uma coisa qualquer e as pessoas estão entusiasmadas, largam tudo o que estão a fazer e vão fazer aquilo. Nós tivemos 2 momentos, mais uma vez, coisas que aconteceram uma a seguir à outra, muito diferentes, ambas más notícias, não é? E quando eu digo este entusiasmo pelas notícias, não é aquele velho clichê dos jornalistas que estão à espera que haja um terremoto para estarem muito contentes, quanto mais gente morrer melhor. É uma excitação, um entusiasmo por descobrir a verdade, descobrir o que é que se está a passar e dizer o mais rapidamente possível às pessoas. Mas, quer dizer, esta entrega às notícias, houve um dia em que morreu uma pessoa que vivia aqui mesmo, que era o Nicolau Breiner, vivia aqui mesmo, em que nós tivemos, de repente, foi inesperado, e nós tivemos, de repente, nós somos aí talvez uns 40 jornalistas, não é? Devíamos ser mais, mas somos uns 40 jornalistas, e tivemos, de repente, talvez uns 15, 16 jornalistas a trabalharem naquele assunto. Jornalistas que nunca tinham escrito sobre televisão, cinema, teatro, cultura, não é? Jornalistas de política, jornalistas de internacional, jornalistas de sociedade, que, de repente, movimentaram-se para escrever sobre aquilo e para termos muito rapidamente um dossiê completo sobre o Nicolau Breiner. E logo no dia seguinte houve um atentado em Bruxelas e o mesmo núcleo, mais ou menos de 20 pessoas, mobilizou-se para que
tinham estado na véspera a escrever sobre cinema, sobre teatro, sobre televisão, para perceberem o que é que estava a acontecer em Bruxelas, porque têm esta urgência de explicar às pessoas o que é que se está a passar. Não é? E eu acho que isto passa para os leitores. Não é? Eles percebem que as pessoas que estão do outro lado, a procurar informação, a escrever, ou a filmar, ou a trazer informação, seja de que maneira for, estão a fazer aquilo de forma apaixonada. Não é? E isso permite criar muito rapidamente uma ligação sentimental. As pessoas sempre tiveram uma ligação sentimental com os seus jornais. Não é? Gostam mais da Bola ou gostam mais do Record, compravam o Público ou compravam o DN, ou enfim, havia uma relação muito, quase como se fosse um membro da família. Não é? As pessoas têm aquela ideia do se eu não compro o Expresso, então mas lês o Expresso? Não, mas se eu não compro o Expresso ao sábado, parece que me falta qualquer coisa. Não é? As pessoas têm esta coisa de, às vezes, são como aqueles casamentos ao fim de 60 anos, em que as pessoas, mas pronto, mas é preciso ir lá comprar o jornal. E nós sentimos ali que estamos a tentar conseguir criar esta relação sentimental de paixão, não é? Na área da opinião também, não é? Eu acho que estávamos muito num estado em que a opinião que se lia era a célebre opinião do por um lado, mas por outro, mas por um lado. E eu gosto de ler opiniões fortes, gosto de ler opiniões. Seguramente não estarei 100% de acordo com opiniões que leio nos vários jornais, mas aquilo que eu procuro é alguém que defenda qualquer coisa, diga qualquer coisa, não se limite a pôr umas palavras a seguir às outras. E acho que também aí se criou esta tal relação que vai para lá de uma relação de leitor e de jornalistas ou colunistas. Só antes do António poderes fazer a próxima pergunta, nós vamos recolher as próprias perguntas que vocês tenham, portanto, vai passar aí o pratinho. Se tiverem questões, por favor, coloquem-nas aí. Força, António. Minha pergunta ia também um pouco ao encontro disso que estavas a dizer. Basta 2 minutos ligados na internet, nas redes sociais, para encontrar artigos do Observador. Estão em todo o lado. Mas, ao mesmo tempo, também, esta é a minha sensação, o Observador também provoca muitas irritações nas pessoas. Há sempre alguém a queixar-se do Observador, irritada com o Observador. Tem alguma justificação para isso? Não, isso... eu acho que existe uma irritação nas redes sociais, não é disso que estamos a falar. A irritação é geral, às vezes, não é? As pessoas estão sempre irritadas. Não, com os jornais e os jornalistas. Aliás, nós temos notado um bocadinho em todo o mundo o aparecimento de uma tendência de nihilismo em relação ao jornalismo. Tudo é mentira, tudo é que em alguns lados tem, principalmente lá fora, objetivos políticos, e estou a falar da Rússia, etc., porque se todos os jornalistas são mentirosos, se não há fronteira entre a verdade e a mentira, se tudo é igual, se não podemos acreditar em ninguém, sobra quem? Quem manda. Porque é quem pode decidir, é quem tem o monopólio da força, é quem tem o poder. Portanto, se tudo o resto é um enorme pântano em que nós nunca sabemos muito bem se é assim, se não é assim, se é verdade, mas afinal não é, podemos dizer o que quisermos. Não é? Quem está no poder pode dizer o que entender, porque tudo passa a ser uma questão de convicção e não uma questão de factos, informações, etc. As redes sociais, de facto, são muitas vezes locais para onde as pessoas vão para se indignarem. Não é? Agora, dito isso, eu convivo muito bem com a crítica. Acho muito bem que as pessoas critiquem os jornais. Seguramente que nós no Observador não fazemos tudo bem. Seguramente. E temos uma preocupação e uma política
muito rigorosa de quando se comete um erro, assumi-lo e isso estar claro. É uma coisa também que é muito... nos jornalistas portugueses há muito esta conversa, não é? Não, nós quando erramos, depois corrigimos em letras pequeninas, não é? De maneira a ninguém ver, não é? Eu antes de estar na Sábado, estive num jornal que tem muito má fama, que se chamava 24 Horas, e que tem uma fama terrível. Por onde eu também fui depois de um período de desemprego. É uma coisa recorrente na minha vida. Mas era um jornal em que havia no tempo em que aquilo teve várias encarnações, atenção. No tempo em que eu lá estive, havia uma noção muito clara de que, precisamente porque o jornal tinha má fama, tinha que... não se podia dar ao luxo de falhar. Porque, enquanto o Expresso, por exemplo, podia publicar uma informação errada e ninguém ia valorizar, uma informação errada publicada no 24 Horas era a prova irrefutável de que era um bando de escroques que estavam à frente do jornal. E, portanto, havia esta preocupação. E houve um diretor que instituiu uma prática que teve que ser... que aconteceu 2 vezes. Em ambas as vezes eu estava de férias, graças a Deus, e que foi... Nós publicámos uma manchete e eu estava de férias, eles publicaram uma manchete que estava errada. Uma delas era o Jardel que devia dinheiro à Segurança Social. O Jardel, aquele jogador do Sporting, não precisa nada de futebol. E repito, eu estava de férias. Portanto, que ele devia dinheiro à Segurança Social. Era mentira, percebeu-se. E então a manchete do dia seguinte foi: Jardel não deve dinheiro à Segurança Social, o que já seria um enorme avanço em relação à prática normal da imprensa portuguesa, mas depois tinha 3 fotografias. A fotografia do diretor, a fotografia do chefe de redação e a fotografia do editor de desporto na capa do jornal, a pedirem desculpa pelo erro. Não é? E depois isso repetiu-se uma segunda vez. Nós ainda não publicámos nada que estivesse errado na manchete, ainda não foi preciso fazer isso. Nunca discutimos se iríamos tão longe, mas quer dizer, eu acho saudável que os jornais tenham uma relação com os leitores adulta e que não pretendam estar ungidos do dom da invencibilidade. E os leitores têm inteligência suficiente para perceber como é o trabalho dos jornalistas. O trabalho dos jornalistas é, muitas vezes, estar num quarto escuro, cheio de nevoeiro, com um barulho ensurdecedor, a tentar descobrir pedaços da verdade. E depois ir encontrando um, e depois há outro jornalista que encontra outro, e outro, e outro. E se tudo correr bem, ao fim de algum tempo, as pessoas veem o que lá está. Agora, no meio disto, quando as coisas não correm bem, os jornais devem assumir, e os leitores depois julgarão. Estes tipos acertam mais vezes do que erram, portanto confio neles, vou continuar a lê-los, ou erram mais vezes do que acertam. É demais, não é? Mas isto é saudável. Uma noção de que os jornalistas são uma espécie de ou avançados do poder, ou incompetentes militantes, ou portadores de uma agenda obscura qualquer, isso já não acho muito saudável. Eu só queria dizer uma coisa em relação àquilo que o Miguel disse, e bem, que é: eu penso que vivemos numa época em que nunca o jornalismo profissional foi tão importante. É curioso, fala-se da crise do jornalismo, eu penso que nunca foi tão importante ter bons profissionais na comunicação social. As redes sociais alargaram imenso o espaço de intervenção, de opinião, deixaram toda a gente ter a sua conversa de café num espaço muito maior. Isso é um aspecto, obviamente, positivo, porque nós vivemos num mundo em que esses alargamentos são sempre vistos de uma maneira positiva, isto é, dar a todos o igual acesso ao espaço público para fazerem as suas intervenções, mas também teve
aspectos menos positivos. E um dos aspectos menos positivos foi também criar um grande espaço para a contra-informação, para a propaganda, para a confusão, para a demagogia e para uma grande dificuldade daquelas pessoas que não estão todos os dias, que não são grandes consumidores de informação, e nem toda a gente, obviamente, para, por vezes, distinguir o que é verdadeiro do que é falso. E como sabemos que uma parte daquilo que é falso, por vezes, resulta dos erros que as pessoas cometem de boa fé, isto é, eu estou convencido que uma coisa é assim, afinal não é. Mas, por vezes, resulta de máquinas de propaganda que nos querem fazer, ou confundir, ou convencer de coisas erradas. É fundamental haver estes polos de credibilidade, digamos assim, de escrutínio e de credibilidade, que a todos nós nos ajudem a separar aquilo que é verdade da mentira. Porque, sendo um facto que há o reino da opinião, e no reino da opinião há muitas nuances, e a verdade às vezes é uma coisa repartida, a mentira e a verdade continuam a existir como dois polos. Isto é, há coisas que são mesmo mentira, quer dizer, há coisas que não dá para tentar ver de outra maneira, para dizer, não, isso é um ponto de vista. Não, não é um ponto de vista, é uma mentira. Tal como há verdades, há coisas, não, mas isso é a sua opinião. Não, é um facto, é verdade. Quer dizer, e eu acho que o tentar manter isso no espaço público é fundamental para uma democracia e para manter a conversa entre nós. Isto é, não é possível haver conversa entre nós todos, quer dizer, entre todas as pessoas, se de repente nós fôssemos incapazes, por qualquer razão, de distinguir aquilo que é verdade daquilo que é falso. A partir desse momento tornava-se a conversa, era difícil, que eu dizia, eu não posso ter aqui não posso ter amanhã uma conversa em que eu digo, olha, estive lá na igreja do Tiago, na Lapa. Não estiveste. Eu digo, não, mas eu estive lá. Não estiveste lá. Isso é a tua opinião. A minha opinião é que não estiveste. Quer dizer, enfim, não dá para fazer este género de conversa. E para impedir este tipo de conversa, que é a tal conversa que é reduzida a um choque, que é reduzida a uma guerra civil, em que, de repente, o único critério para decidir a conversa é a força, é o poder, como o Miguel bem disse. Isto é, de repente, o que vale verdadeiramente é quem tem a força, é quem diz, não, isto não estivestes porque eu é que mando e eu é que digo que não estivestes. E, portanto, acabava-se a conversa. Para impedir isso, penso que o jornalismo profissional, o jornalismo bem feito, criteriosamente feito, com os escrúpulos, continua a ser absolutamente fundamental. É um dos bens públicos porque a verdade é um bem público precioso e, nesse aspecto, o jornalismo e aquilo que os jornalistas fazem é absolutamente fundamental, repito, não apenas para um regime democrático, não apenas para a nossa liberdade, mas até para a nossa boa consciência. Isto é, num mundo de mentiras, acho que ninguém pode ter uma boa consciência. E, portanto, este combate contra a mentira, contra a falsidade, contra o falso relativismo, acho que é fundamental e é isso que hoje em dia também uma empresa de comunicação social deve fazer. A primeira pergunta que gostaria de fazer, ela na prática é repetida, portanto há duas pessoas que fazem uma pergunta parecida e pega na ideia de que se os benfiquistas leem a bola, os portistas o jogo, os de esquerda lerão o Público e os de direita o Observador. Até que ponto, como é que reagem a esta ideia de que o Observador é uma espécie de resposta direita? Aliás, numa das últimas semanas ouvi até o termo alt-right a ser aplicado ao Observador. Pois, é um termo absolutamente impróprio. Eu acho que quem lê o Observador não pode ter de maneira nenhuma se pode justificar esse facto alternativo. Nós, quando fizemos o Observador, quisemos que o Observador tivesse uma perspectiva, um ponto de vista, que não se defendesse atrás de uma falsa indiferença perante as grandes questões. Isto não quer dizer, isto de maneira nenhuma quer dizer que nós quiséssemos alguma vez fazer um jornal que não fosse rigorosamente independente. Um jornal que não fosse absolutamente credível. Porque senão não valia a pena fazer o jornal. As pessoas percebem mais tarde ou mais cedo que há um ponto de vista, que há uma posição.
essa posição pode ou não afetar a independência do jornal. Pode afetar, obviamente, se o jornal começar a falsificar ou a omitir para defender ou para favorecer um partido, uma personalidade, quem quer que, ou o que quer que seja. Não pode, se o jornal admitir que esse é o seu ponto de vista, o seu ângulo sobre a atualidade, mas que não o impeça de maneira nenhuma de dizer aquilo que tem que dizer, de fazer a análise que tem de fazer, de chegar à conclusão a que tem que chegar. Há uma grande diferença. Eu acho que esse era um dos grandes problemas da imprensa portuguesa, que era os jornais esconderem, verdadeiramente, mascararem as posições em que estavam, e que, à partida, não eram posições ilegítimas, mas que se tornavam ilegítimas apenas porque estavam a ser escondidas, com uma falsa neutralidade. Isso tem a ver com a história um bocadinho da imprensa portuguesa. A imprensa portuguesa passou por um momento terrível nos anos 70 e princípio da década de 80, quando era quase toda, muitas pessoas aqui já não viveram isso, outras provavelmente já não se lembrarão bem disso, mas era quase toda propriedade do Estado. Os jornais tinham feito em 75, através da nacionalização dos bancos e de outras empresas que eram proprietárias dos jornais, tinham sido todos quase propriedade do Estado. E a maneira como o Estado fazia, durante 10 anos ou mais, fez com os seus jornais, que eram uma grande parte dos títulos da imprensa portuguesa, era dividi-los por partidos, enfim, sabia-se que um jornal era assim, um jornal... E isso tinha de ser disfarçado. Quer dizer, os jornais verdadeiramente viviam do Estado, viviam dos subsídios públicos, que descobriam as despesas, portanto, viviam do orçamento, ou viviam, às vezes, até dos sacos azuis dos ministérios, nem tanto do orçamento, e depois disfarçavam isso como se fossem jornais para todos, quando era claro que tinham lá os seus nichos e os seus ângulos. Isto era uma imprensa muito pouco saudável, que às vezes até era defendida, lembro-me de defender isso, por uma forma comercial. Dizer, não, o jornal em Portugal tem de se fazer um jornal para o Benfica, para o Sporting e para o Porto, porque senão as pessoas... não há gente suficiente do Porto, do Benfica e do Sporting para viabilizar um jornal. Porque aquilo que vemos em Espanha, aquilo que vemos em França, aquilo que vemos em Inglaterra e aquilo que vemos nos Estados Unidos é que os grandes jornais, os grandes órgãos de imprensa têm filosofias, têm linhas editoriais muito claras, fazem parte da sua transparência, isto é, da sua relação com os leitores. Não estão ali para enganar. O Daily Telegraph ou o Guardian na Inglaterra, um é um jornal de esquerda, o outro é um jornal conservador, um jornal de direita, e é dessa maneira que se apresentam. Isto é muito claro. Isso de maneira nenhuma põe nem um nem outro ao serviço de nenhum partido. Isto é, o Guardian não é o órgão do Partido Trabalhista, nem de ninguém dentro do Partido Trabalhista. O Telegraph não é o órgão do Partido Conservador. O maior escândalo que afetou o Partido Conservador nos últimos 5 ou 6 anos, que foi aquele escândalo dos subsídios pedidos pelos deputados no Parlamento para fazerem vida em Londres e que atingiu o Partido Conservador de uma maneira tremenda, porque muitos desses deputados eram membros do Partido Conservador. Onde é que começou? Começou no Telegraph. Foi o Telegraph que levantou aquilo, que teve acesso à informação e que, de maneira nenhuma, os jornalistas do Telegraph disseram, bem, nós, como somos um jornal de direita, não vamos fazer nada que atinja um partido de direita. Nem, de maneira nenhuma, no Partido Conservador, que obviamente não gostou nada daquilo, mas disse, olha, agora o nosso jornal atreveu-se a fazer isto. Não. Aquilo é um jornal que tem uma filosofia, que tem um ângulo sobre a atualidade, que corresponde a princípios que podem ser os princípios do Partido Conservador, mas de maneira nenhuma isso põe em causa a independência, o rigor e a qualidade do seu jornalismo. A mesma coisa em Espanha, com o ABC e com o El País, em França, com o Figaro e o Le Monde. Isto é uma imprensa adulta. Porquê? Porque é uma imprensa que é completamente verdadeira e transparente para com os seus leitores. Diz qual é o nosso ângulo. Quer dizer, nós não estamos a fingir que vivemos em Marte. Nós estamos neste mundo. E estando neste mundo, é um mundo que é olhado legitimamente de vários ângulos. Nós olhamos deste ângulo. Agora, isto não quer dizer que nós não o tentemos olhar de uma maneira verdadeira. Quer dizer, é possível, este é que é o ponto, é possível ter um ângulo sobre as coisas e, ao mesmo tempo, ser rigoroso, ser verdadeiro. Isso é outra coisa
é outra mentira que circula por aí. Quer dizer, porque basta a pessoa ter uma posição para ser falsa. Não é necessário. Não é necessário. Isto é, a pessoa pode ser do Benfica, pode ser do Sporting, pode ser do Futebol Clube do Porto, mas pode ser capaz de dizer aqueles estavam a jogar mal, aqueles estavam a jogar bem, aquilo foi golo, aquilo não foi golo. Eu sei que às vezes veem os comentadores do futebol que vão contra isto, mas esses são os comentadores dos clubes. Os partidos também não fazem essa... digamos, não pagam esse tributo à verdade, porque estão ali envolvidos a marcar pontos e, portanto, nunca dizem, olha, eu estou aqui na oposição, mas quero dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que fez muito bem, que eu não faria melhor... Quer dizer, ninguém está à espera que ele diga isso, ou o Primeiro-Ministro diz, olha, estou aqui no Governo, mas, de facto, admito que vocês na oposição, se estivessem aqui, tinham feito melhor do que eu. Nunca, jamais ouviremos ninguém dizer uma coisa dessas. Mas é possível ouvir alguém que tem princípios em comum com a oposição ou tem princípios em comum com o Governo, dizer eu tenho princípios em comum com a oposição, mas acho que o Governo fez bem, está certo. Ou reconhecer um facto, que é a coisa mais básica às vezes. É reconhecer um facto. A taxa é 0, qualquer coisa, não é 0,10. Essas coisas todas. Quer dizer, ter esse jornalismo rigoroso. Eu acho que, é verdade, estou no Observador, mas eu acho que atingimos ali um equilíbrio que faz com que haja no país imensa gente que dá importância ao Observador, provavelmente não concordando com alguns dos princípios com que o Observador é geralmente identificado. Isto é, oxalá eu estivesse enganado e todos aqueles leitores, milhões de leitores do Observador, fossem todas pessoas que tivessem as minhas ideias. Eu, infelizmente, não é assim, mas isto também é o sinal de que as pessoas dão importância ao Observador, acham que o Observador é credível e, portanto, mesmo aqueles que se irritam vão lá ver o que é que o Observador diz, que é o sinal de que é importante, porque sabem que aquilo que lá está foi feito por jornalistas profissionais, foi feito com todo o cuidado, foi feito rigorosamente, foi feito com quem quer fazer um trabalho de qualidade e, portanto, mesmo que possa não corresponder exatamente ao meu clube, eu gosto de ver. Quem diz os jornalistas diz também os colunistas. A pessoa pode discordar de um colunista, mas pode achar que a coluna está bem feita. É também outra diferença. As pessoas aqui habituaram-se... Às vezes é aquela ideia de que o que é bom é aquilo com o que eu concordo. Quer dizer, não necessariamente. Há coisas com que eu concordo e que tenho de admitir às vezes que são más. E há coisas de que eu discordo e que estão bem feitas. E eu penso que o Observador, acho que também conseguimos, ou tentamos, manter ali esse critério de qualidade. Isto é, aquilo que publicamos é aquilo que achamos que tem qualidade suficiente para nós o inserirmos no jornal e dar aos nossos leitores. E por vezes também são coisas com que nós próprios não concordamos. Nem tudo aquilo que o jornal publica eu adiro ou me revejo, mas isso é perfeitamente natural. É mesmo assim. Portanto, não quisemos fazer de maneira nenhuma um jornal. Quisemos que o jornal tivesse os seus princípios e está na Carta de Princípios dos fundadores, o tipo de sociedade que nós os fundadores do jornal, gostaríamos a que a nossa sociedade correspondesse mais. Isso é muito claro. Mas de maneira nenhuma fizemos um jornal só para essas pessoas. Fizemos um jornal para todos e para aqueles que querem ter, legitimamente, têm outra ideia sobre o que é a sociedade, mas que esperamos que ao ler o nosso jornal se irritem, mas que de maneira nenhuma digam isto é mentira, estes tipos estão a aldrabar. Isso é que não queremos. Posso dar um exemplo rápido para ilustrar isto? Mas antes só uma graça, que é as pessoas que dizem... Então o Público é um jornal para quem é de esquerda e o Observador para quem é de direita. A frase seguinte é: estes malandros do Observador que fazem um jornal para as pessoas de direita, e depois nunca é estes malandros do Público que fazem um jornal para quem é de esquerda. Normalmente, agora, mas só para ilustrar isto, e uma coisa que confundiu muita gente, que foi esse artigo que ficará para a história da alt-right. A sua tese era: o Observador tinha o poder no PSD de Passos Coelho e está a tentar manter o seu poder quando vier o sucessor de Passos Coelho. Aqui há umas semanas deu-se uma coisa curiosa, que foi: houve eleições
para a Distrital de Lisboa do PSD, em que havia uma lista para o Passos Coelho e uma lista anti-Passos Coelho. E nós, que já sabíamos como é que as coisas se passam dentro da Distrital de Lisboa do PSD, até porque o nosso editor de política escreveu um livro sobre esse assunto, desconfiávamos o que é que ia acontecer. Carrinhas de militantes, pessoas a serem levadas com cotas pagas, pessoas que nem sequer sabiam em que é que estavam a votar, mas que foram levadas, etc. E sabendo isso, alugámos um quarto no hotel que ficava na porta da frente do hotel, onde ia ser a votação. Alugámos outro quarto no hotel que ficava nas traseiras, pusemos uma câmara de filmar em cada um deles. Lá dentro tínhamos mais um jornalista com uma câmara de filmar. Filmámos tudo, não para ver, como muitas vezes se faz, simplesmente as pessoas, os notáveis a chegarem e a dizerem gosto muito, vou votar nele, gosto muito, mas para apanharmos as carrinhas, os motoristas, as coisas que se repetiam, ouvirmos as conversas das pessoas que perguntavam era para votar em quem? Era para votar em quem? E editámos aquilo tudo e publicámos de ambas as listas, como tudo aquilo, a absoluta vergonha com que tudo aquilo se passou. Telefonámos às pessoas de cada uma das listas, ligámos ao Presidente do Partido, que era o Passos Coelho. Como imaginarão, para o jornal que domina o PSD e que quer tomar conta do mundo e do universo através do PSD, não é muito inteligente fazer uma peça que esteve vários dias, não é, com imenso destaque, apareceu nas televisões, a mostrar que uma eleição interna do PSD era uma fraude absoluta. Quer dizer, mas não passou pela cabeça de ninguém dizer, não, espera aí, agora que nós conseguimos o poder no PSD e que controlamos o Pedro Passos Coelho, não vamos fazer nada para estragar esta imagem. E depois, realmente, nas tais redes sociais, isto confundiu muita gente. Chegou a haver comentários que eu li a dizer, não, vocês não estão bem a ver. Eles fizeram isto para convencerem as pessoas que realmente são independentes, quando não são, para elas pensarem que são, e assim da próxima vez que forem dizer, as pessoas vão achar, não, eles afinal... Quer dizer, o delírio absoluto, quer dizer, realmente chegamos a um ponto em que as pessoas acreditam no que quiserem. E tem a ver com este ponto, que é, não passou, obviamente, pela cabeça de ninguém, nem passaria, não vamos fazer... E outra coisa que era, não, vocês só deviam ter publicado isto. Depois algumas pessoas do PSD, que, coitadas, achavam que, de facto, o jornal... era do PSD. Mas como é que vocês fazem isto? Quando muito, vocês esperavam que houvesse eleições internas no PS, iam fazer a mesma coisa no PS, e depois, daqui a 30 anos, publicariam com toda a coisa, e depois iam ao PC, e depois iam ao CDS. Bom, tirando o facto de que, por razões que não têm nada a ver no PS, não porque seja constituído por anjos, mas porque simplesmente pela forma como as votações são feitas, não é possível ser daquela maneira, é de outras maneiras. As eleições que houve foram aquelas. E, portanto, como as eleições internas que houve foram aquelas, aquilo que nós fizemos foi com o partido que estava a ter votações internas, que foi o PSD. Não pensando por um segundo se isso ia estragar a vida ao assalariado do Observador, que como toda a gente sabe, que é o Pedro Passos Coelho, que obviamente é um assalariado do Observador. E, portanto, é isto que o Rui está a dizer. Uma visão do mundo não é uma subserviência partidária. E aquilo que tem que estar muito... E mais, aquilo que acontece nestas democracias onde há jornais fortes, nestes exemplos também que o Rui deu, não é os jornais a tremerem de medo da direção partidária que está no partido que tradicionalmente apoiam, até porque nestes países eles até dão indicações de voto, não é? O Guardian diz, nós votamos Labour. O Daily Telegraph diz, nós votamos conservadores. E nos Estados Unidos a mesma coisa. O New York Times diz, nós votamos Hillary, nós votamos... Não são os jornais que têm medo dos partidos, são os partidos que têm medo dos jornais. Porque eles sabem que aqueles jornais são... no fundo, corporizam uma visão da sociedade que é, como é semelhante à que eles têm, como são os eleitores tradicionais deles, eles
temem os jornais. Os jornais não estão ali a ir perguntar às direções partidárias o que é que podem escrever. Não é? Têm uma influência, uma independência própria que lhes permite escreverem a verdade. E isso é que é saudável. Não sei, tinha aqui... Temos tempo para mais perguntas? Mais uma. Mais uma. Primeiro quero deixar aqui só uma nota. Alguém pergunta quando é que o Tiago Cavaco vai ser colunista do Observador. Esse era o plano global desta conversa. E eu lamento que não tenham colocado também uma cunha para mim. Estive aqui à procura e não. Lamento imenso. Ainda não sou suficientemente querido nesta igreja. Há aqui outra pergunta. A próxima vez que viermos cá. Exato. Para quando a terceira edição em papel? Têm projetos de uma edição em papel de forma mais regular? E eu aproveito e junto aqui também, como estamos no final já desta conversa, aproveito para juntar uma outra pergunta. Como é que é, mesmo em relação aos conteúdos online, a vossa aposta? Tenho a ideia que a vossa aposta em vídeo é crescente, também em áudio, é para manter. Quais são as ideias para o futuro do Observador? Quer dizer, eu acho que o Miguel pode falar, talvez vamos dividir aqui, falo do vídeo, eu falo da edição em papel. Nós somos um jornal online e um online tem potencialidades que já foram aqui referidas, desde o espaço, desde muita coisa. Quer dizer, há muita coisa que se pode fazer online que não se podia fazer no papel. A multimídia é uma dessas coisas. Mas também o papel continua a ter não apenas uma mística, quer dizer, não há apenas uma mística em relação ao papel, mas há coisas que também se podem fazer no papel. E, portanto, eu, por exemplo, não acredito que o papel vá desaparecer completamente da imprensa. Isto é possível que aquele tipo de operação diária, do jornal diário em papel, possa fazer menos sentido quando há a possibilidade de o fazer online, mas há todo um outro tipo de publicações em papel que podem fazer sentido. Na imprensa mesmo, quer dizer, eu acho que até em termos, por exemplo, da edição de livros, isso já foi provado, digamos assim. Havia aquela ideia de que o livro eletrónico ia substituir um livro papel. Uns anos depois, o que se constata é que as vendas de livros em papel estão a subir e de livros eletrónicos pararam. Quer dizer, isto é, as pessoas continuam a gostar do papel. O papel o tipo de livro em papel é um grande produto tecnológico também. Às vezes há produtos tecnológicos que só pelo facto de terem uns milhares de anos não quer dizer que não continuem a ser extraordinariamente eficientes. E, portanto, nós já fizemos 2 experiências com papel, uma espécie de antologias para marcar os nossos aniversários, o segundo e o terceiro. Lançámos uma revista, lançámos em maio do ano passado, lançámos em maio deste ano, uma revista com uma seleção daquilo que achámos que tinha sido, e com alguns inéditos, mas também aquilo que achámos que tinha sido interessante, ou que tinha mais vida, digamos, melhor, que tinha mais vida daquilo que tínhamos publicado no Observador, e vamos continuar a fazer isso. Vai sair, posso dizer aqui, vai sair uma nova revista em novembro, portanto, para o mês que vem, vai sair uma nova revista do Observador, dedicada com um âmbito específico, e esperamos para o ano fazer mais umas quantas revistas, até porque, mais uma vez, correspondendo aos nossos leitores, aquilo tem sido um sucesso. Quer dizer, vendeu milhares e milhares de exemplares, quer dizer, as pessoas aderiram muito àquilo. É ótimo, de facto, ler o jornal no telemóvel, mas é também muito engraçado ler o jornal, desfolhar e ler um artigo, sobretudo artigos grandes, etc. Ler em papel, ler com as fotografias, ler com a composição. Portanto, apostamos nisso. E, mais uma vez, isto tem a ver também com o que é o Observador. O Observador é um embrião de um grupo de comunicação social. Portanto, nós não excluímos nenhuma tipo de atividades na comunicação social, jornal eletrónico, no papel, rádio, televisão, haverá novidades para isso tudo. Quer dizer, nós estamos a estudar essas coisas todas, nós queremos expandir-nos, queremos ser maiores, queremos crescer, queremos ter dimensão, queremos ter uma dimensão maior, queremos tocar as notas todas da comunicação social em todos os instrumentos da comunicação social. Isto esteve sempre presente desde o princípio
e o sucesso que temos tido em termos de audiências, da relação com os leitores, tem-nos levado a ir a explorar cada vez mais outras dimensões. Portanto, haverá novidades no papel, haverá novidades também noutras áreas também. Mas para falar do vídeo, e no vídeo acho que já há novidades, já houve novidades, mas o Miguel agora falará. Muito rápido, só para... Eu há bocado estava com aquela rábula de os leitores gostam de ler, não é? Mas aqui o ler aqui é num sentido mais lato, não é? Não é tão... Gostam de estar informados. E uma das coisas que nós tentamos evitar no jornal, mas muitas vezes caímos nisso, nós temos a tentação, o vício de reproduzir no Observador, que é digital, um bocadinho a lógica do jornal em papel. Foto, texto, foto, pronto, está feito. Quando, na realidade, nós chamamos a nós próprios um jornal, mas nós podemos ser várias coisas ao mesmo tempo. Né? Um jornal, uma televisão, uma rádio, podemos ter temos um vídeo, podemos ter um vídeo num artigo, podemos ter um áudio. Ainda ontem houve uma entrevista à noite na televisão, na RTP, a uma pessoa, e aquilo, já no fim da entrevista, a entrevista foi interrompida. Não sei o que é que aconteceu para ali. Houve por uma promoção a uma série de televisão, não é? E nós estávamos a fazer uma notícia sobre aquilo e, obviamente, não faz sentido estar a fazer uma notícia sobre aquilo e não ter a imagem, não é? Para as pessoas que não viram, verem, não é? Portanto, obviamente, foi um jornalista com um telemóvel, no meio da redação, a redação estava cheia de gente porque era dia de orçamento, gravar aquilo, depois era preciso ter silêncio, da primeira vez tocou um telefone, era o diretor de informação da RTP que estava a responder a uma chamada. Depois da segunda, alguém deu um berro, não percebi ainda porquê. Da terceira, alguém abriu uma porta. Enfim, não foi fácil, mas lá está o vídeo para as pessoas verem. E, paralelamente a isso, olhar para tudo isto não apenas como um complemento das histórias que se está a contar, mas como as histórias em si mesmas. Não é? Nós estivemos a preparar, nós sabíamos que ia haver toda a gente sabia, como é evidente, que ia haver mais cedo ou mais tarde uma acusação neste processo na Operação Marquês. E nós estivemos a preparar uma série de artigos, não é? Que sabíamos que iriam ser utilizados, e depois, paralelamente a isso, estivemos a preparar uma espécie de um mini documentário sobre o caso, porque nós não temos apenas que dar às pessoas aquilo que é dado por um jornal em papel. As pessoas vão ao Observador e têm um artigo de 40 mil caracteres a explicar como tudo se passava, e depois têm ao lado um mini documentário em vários episódios, em vídeo, a contar as coisas. Da mesma forma nas eleições autárquicas, não é? Se nós fomos fazer, o que nós fizemos foi ir entrevistar os candidatos, já que eram eleições autárquicas, eles têm que tratar das cidades, não é? O que nós fizemos foi fazer uma entrevista em que íamos dentro de um carro a percorrer várias zonas das cidades, Lisboa, Porto, etc., para fazermos a entrevista mostrando os locais onde as coisas estavam a passar. Isto, obviamente, poderia ser feito só com palavras, mas com um vídeo tudo se torna mais natural. Portanto, a ideia é evitar ficar capturados na ideia de que estamos a fazer um jornal em papel que, por acaso, está online. Não é? Tentar usar tudo. E estamos a trabalhar para fazer isso melhor. Nós queremos agradecer ao Rui e ao Miguel pela presença deles. Um modo simples e que está aí no programa que certamente tem à frente. Nós temos agora um período de pausa a seguir para pastéis de Belém e café e, de facto, conseguimos e queremos agradecer aos pastéis de Belém que nos cederam 50 pastéis de Belém. Portanto, deram. E nós vamos dar preferência àqueles que nos visitam. Portanto, aqueles que são desta igreja vão ceder os seus pastéis. Portanto, o Miguel certamente comerá um e o Rui, desde que queiram, naturalmente. Mas vamos ter um período breve de intervalo, isto porque o nosso plano é que agora às 17h30 é receber para conversar com o Francisco Louçã, para não dizerem que nós só ouvimos supostamente as pessoas de direita, também vamos ouvir as pessoas de esquerda, mas ainda antes disso gostávamos de aproveitar e se vos queremos oferecer um pastel, aproveitamos, estamos numa igreja, oferecemos uma coisa ainda melhor que um pastel, que é poder orar por vocês, e portanto nesta hora queríamos apenas fazer uma breve oração.
Deus Pai, nós agradecemos-te porque tu te revelaste através da palavra, Jesus Cristo feito verbo, palavra encarnada, e através da palavra escrita à Bíblia nós podemos conhecer-te também. E por causa disso nós queremos agradecer a importância de vivermos também numa sociedade onde o acesso à palavra é importante. E pedimos e agradecemos nesta tarde pelo Rui, pela sua família, pelo Miguel e pela sua família, porque o serviço que eles fazem de imprensa é um serviço que nós temos como uma coisa boa, como uma bênção. Que tu os possas ajudar a fazer isto bem e a todos no Observador. Obrigado por este tempo de conversa. Nós agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Estejam à